Torcedor do São Paulo, bom dia. Bora começar amanhã aqui acompanhando as informações, as notícias do Tricolor. Informação de que o São Paulo tem interesse, no Alexandro, ele que está em final de contrato lá na Juventus. Vamos dar uma olhada aqui nas informações, preparei um vídeo bem legal para vocês aqui, aproveitar e deixar os créditos do vídeo ao canal oficial do SBT Esportes. Um trecho também aqui do pessoal do Neto, da Rádio Bandeirantes, do André Hernan também e do Jorge de Cola, falando sobre o São Paulo e esse possível reforço aí, o Alexandro, lateral que pode chegar em breve no São Paulo. Deixa o like para estar fortalecendo, se não é inscrito, se inscreva, mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Dorival ou Zubeldia? Gostamos do Zubeldia? Acho que... Eu já acho melhor que o Abel Ferreira. Não, minha opinião. Lógico, claro. Não. Os números falam isso. Os números falam isso. Não, acho que ele chegou muito bem, obviamente. Claro que já, quando foi cogitado, acho, lá em janeiro, ele já deve ter dado uma pesquisada no elenco de São Paulo e ele já entendia, com que elenco ia se encontrar, porque ele chegou fazendo algumas modificações específicas e estratégicas que dieron certo, então isso demonstra que ele já tinha conhecimento do clube e também, obviamente, um treinador que tem muita energia, que transmite energia, transmite essa hiperatividade, que hoje um treinador tem que ter, são todos meios maluquinhos, os caras que hoje querem treinar a esse nível, tem que ter essa adrenalina e isso ele transmite aos jogadores e também a arquibancada, que vai junto. A postura dele. Sabemos como é o futebol do Brasil, muito cíclico. Hoje tudo bem, daqui a 15 dias pode ser oposto, mas tomara que continue esse caminho, porque todos nós queremos que São Paulo seja, por lo menos, protagonista. Campeão de consequência, Pelo menos chegar na final de Libertadores, não é lá na arquibancada. O que eu acho legal é a história, do Zubeldia. Ele era super dia, pelo menos. Ele era sparring nosso na seleção, ele estava nas seleções juvenis, sub-17, sub-20, ele tinha um futuro muito grande, mas lamentavelmente ele teve um problema, uma lesão, e teve que se afastar dos gramados muito novo. Tão novo que acho que com 27 anos ele já era treinador, deve ter sido um recorde, um dos treinadores mais novos da história, e ele também, não é que tomou na brincadeira, tomou a sério, e foi fazendo a sua carreira, primeiro na Argentina, depois no Equador, agora no Brasil. Por isso que eu desejo o melhor para ele, um grande abraço, tem muito tempo que não vejo ele. E a minha lembrança é isso, o Marcelo Bielsa gritando, Zubeldia! E essa que gritava, o Lugano Abraçada que está na seleção uruguaia. Então, um cara que teve que se reinventar no pior momento, talvez, na nossa carreira, que é uma lesão que te deixa fora daquilo que a gente sonhou na vida inteira. Valeu, obrigado aí, vamos por ceder um pouquinho de tempo. Sei que vocês estão correndo aí nesse reality. Vamos, podemos trabalhar. Vamos treinar nosso time. Boa sorte. Valeu. Muito bem, Cicinho, foi mais ou menos, mas os dois foram bem demais, o Lugano e o Sorin, nas opiniões. Você vê como é que é esse negócio sou romântico, respeito, e eles dois elogiando o Zubeldia, o novo técnico do São Paulo. A gente separou também para conversar com eles aqui sobre notícias do mercado. Alexandro no São Paulo. Seria uma boa contratação do São Paulo? Tá rolando. Tá rolando, né? Tá rolando. Com boa possibilidade? Boa possibilidade porque nas primeiras conversas o Alexandro sinalizou positivamente. Olha, projeto Libertadores, um time sólido, um time que tem jogadores experientes que ele, Alexandro, conhece, ele foi jogador do Muricy. Então, assim, o que não está decidido ainda é se ele, de fato, vai voltar ao Brasil. Sim. Mas ele decidido, voltando ao Brasil, o São Paulo está forte. Mas sai da Juventus, isso está certo? É, porque ele não... É fim de ciclo. Já não vai renovar. Fim de ciclo. Lá também tem fim de ciclo. ciclo. Cabe fácil no São Paulo. Ele em qualquer time, né? Em qualquer um, né? E o Zubeldia gostou da ideia do Alexandro porque ele pode fazer um terceiro zagueiro. E ele tem jogado assim na Itália. O Alexandro, que está na Juventus, foi campeão da Libertadores com o Muricy Santos. Naquele momento, assim, dividindo a titularidade com o Léo, né? Exato. Mas eu acho um grande jogador. Muito bom. Eu acho que às vezes aqui a gente também... A gente fala de torcedor, de esquecer as coisas. A gente tem uma rapidez de dizer que caras que a gente falou que eram bons viraram ruins, que eu não consigo... Não, a trajetória dele... no Santos, Copa ele do Mundo, jogava no Sul, América né? Mineiro. América de Minas.
Não, E, América jo- de e Minas jogou era de do volante o Danilo. Danilo também. Os dois. Ah, os dois do América de Minas? Pode ser volante, pode jogar mais Pô, aberto. ele- 3, 4 E funções. ele evoluiu muito lá fora, fazendo outras funções Agora, assim, também. Zagueiro que ele não fazia no Brasil. foi Vai fazer para a lá. seleção brasileira, talvez no momento em que ele já não fosse mais E não tinha outro, né? como o Felipe Coutinho, que apareceu no Vasco. Fala do time que não tem crise aí, Motinha. Fala. Tá Fala tudo aí. ótimo. Tá tudo aí, O ó. Rafael foi convocado, né, pelo Dorival para servir a seleção brasileira Da hora. no lugar do Anderson. É o Jandrei lá agora. É. Que o goleiro vai participar do jogo da Copa América, né? E pode ficar até 10 jogos sem, né? Sem Se o Brasil for até a avançando, né? final, né? Ah, 10 mas o jogos Brasil, pelo se Deus quiser, ele vai A fazer. primeira Vai. rodada. Nossa, mas cadê seu espírito patriota, Sombra? Dar aquela rodopiada na E curva ali. possivelmente estaremos com o Jandrei, né, Marcos? Ah, mas o Jandrei, ô Motinha, nas oportunidades em que ele teve pra substituir o Rafael, ele foi até bem. Né? Não é aquele goleiro que você fala, nossa, que espetáculo de goleiro. Mas pra ter ali no elenco, ali, na minha opinião, o Jandrei ele é um bom reserva pro Rafael. Sim, então ficaremos sem o Rafael, inclusive jogo contra o Corinthians. Não, né? não. Não, com o Corinthians ele Não? joga, é o último Joga? jogo. É na véspera, né, da apresentação. Ah, tá. Então vamos lá. E agora também o São Paulo, o Muricy deu uma entrevista pro André Hernan, né? E nessa entrevista, Marcos, ele fala o seguinte, que o São Paulo na janela vai contratar um volante e um lateral, né? E o lateral, que hoje até saiu de novo essa matéria do Alexandro, de novo. E o Alexandro já estaria na mão com a proposta do São Paulo, e a família dele tá fazendo uma pressão muito grande para ele vir pro São Paulo, porque a família dele é São Paulina. Ninguém aguenta mais morar na Itália, né, Motinha? Parece É louco. tá ruim, né? Tá ruim, Itália. Mas, né, aí essa história da Arábia Saudita, que existe uma proposta enorme por ele lá, né? Que ele estaria em dúvida o que fazer, mas ele é capaz, porque na Arábia Saudita o dinheiro é muito alto, né, Marcos? E aí uma proposta seria muito grande para ele vir. Então esse pode ser. O São Paulo vai na janela, contratar um volante e um lateral esquerdo. Sendo que esse lateral pode ser o Alex, né? É, pode ser o Alexandro aí, pode ser aquele Smile também, que o São Paulo ventilou. Ah, ele essa renovou com o possibilidade. Lille. É, não vai sair de lá. Então só tem uma opção do Alexandro. Mas, Motinha, eu acho que é assim, mano. Até o Zubeldia falando a respeito da lateral do São Paulo, eu vi o Zubeldia falando que conversou com o Wellington e com o staff Sim. dele pra pedir uma renovação. Vai falar, inclusive, com a diretoria do São Paulo durante essa semana. Falou que, na opinião dele, é importante a renovação do Wellington. para que ele fique, né? Na moral, Motinha, tem duas coisas aí que eu acho que o Zubeldia ele se precipitou quando ele falou, primeiro do Juan. Falou que ele enxerga no Juan a maior capacidade de ser o substituto ali natural do Caleri. Na minha opinião, o Juan ele tem uma dificuldade tremenda para poder finalizar as jogadas e não tem como você ter um centroavante que não sabe fazer gol. Então, essa pra mim foi a primeira precipitada do Zubeldia. Com relação ao Wellington, pra mim, Motinha, é um lateral nota 6, 6,5 no máximo. Tá? É um cara pra compor elenco. O Wellington, ele sempre foi reserva do Reinaldo, enquanto o Reinaldo teve no São Paulo. E depois, quando o Caio Paulista foi o titular, o Wellington também foi reserva do Caio Paulista. É um jogador que ele tem cara de reserva. É cara pra compor elenco, Motinha. Eu posso falar pra você que uns 10, 12 lateral na Série A do Campeonato Brasileiro melhor do que o Wellington. E hoje, por ele ter virado esse titular da equipe do São Paulo, por Diferença. incompetência da diretoria, quando perdeu o Caio Paulista, não teve competência de ir atrás, Vai por atrás exemplo, do do mercado. Marlon, do Cruzeiro, que era um cara que tava ali querendo renovar contrato, né? Você poderia ter metido umas minhocas na cabeça do jogador e ter feito a cabeça dele pra ele não assinar contrato com o Cruzeiro e forçar o cara a ser negociado com o São Paulo. A diretoria do São Paulo foi incompetente e agora fica refém de renovar contrato com o Wellington, que na minha opinião é meia boca, tá? Por um baita de um caminhão de dinheiro, porque hoje o cara é titular da equipe. Ele vai chegar pra diretoria do São Paulo e falar, beleza, o staff dele, no caso, o empresário, vai falar assim, meu jogador é titular da equipe, quanto que você tá disposto a oferecer? Não, o que diz nos bastidores é o seguinte, né, Marcos? Que ele fica incomodado que alguns jogadores ganham muito mais do que ele. Exato. E ele é titular Aí, e ó. ele ganha em torno de 100 mil reais. E ele queria ganhar muito mais, ele queria ganhar quase o triplo disso. Não, mas assim, se ele ganhar realmente 100 mil reais, eu acho que pra um cara ali que é titular da equipe é pouco. É um salário de moleque que sobe da base. 100 mil reais hoje. Olha o que a gente tá falando, hein, cara? É um absurdo, mas Dinheiro, olha lá. hein? É dinheiro. Mas vamos lá. Um moleque que hoje sobe da base, ele ganha ali por volta dos 80, 100 conto. Se realmente for esse o salário do Wellington, eu acho que vale a pena o São Paulo investir numa proposta, vamos dizer, se for 100 mil reais, 300 mil. 250 pra chegar em 300 sendo muito bem negociado. Mais do que isso, Motinha, jogar dinheiro fora. Na moral, Até que nem eu porque falei, tem 10 dos lateral melhor do que ele. gostaria dele seria o Inter, né? E parece que... Mas, Motinha, tem aí esse leste europeu que, de repente, o Besiktas, ano passado, estava disposto a contratar. Eu acho que pode aparecer de novo uma oferta por ele. Já que não pode o São Paulo ficar refém de um único jogador, né, Marcos? Esse que é o problema. Aí é que tá, mas por causa da incompetência da diretoria. O São Paulo, quando viu que perdeu o Caio Paulista, tinha obrigação de contratar um cara que chegasse pra brigar pela titularidade. Foi um absurdo a diretoria do São Paulo ter
sei lá, se conformado, vamos ficar com o Wellington no Campeonato Paulista e com o Patrick Lanza sendo o substituto imediato, e depois no meio do ano a gente vê o que acontece. Por exemplo, você falou do Alexandre. Cara, o cara tá jogando na Europa, ele tem a vitrine ainda do mundo árabe. Caso ele queira ganhar dinheiro, você acha que o São Paulo vai ter condições de brigar com os árabes lá pra contratar o cara? Não tem. E ele ganha muito bem ainda lá, né? Então, exato. Então é um negócio que o São Paulo vai ter que resolver. 2 laterais esquerdos, porque assim, o Patrick Lanza ele tá recebendo oportunidades, Motinha. Ele é jovem demais. Então, muito Cru, novo. né? Você pega aí, de repente, uma fase final de Copa do Brasil, o Wellington se machuca, vai jogar contra o Flamengo, ida e volta, contra o Palmeiras, ida e volta. Você confia no Final da Patrick Lanza? Libertadores. Cara, desculpa, eu, sinceramente, acho que a diretora do São Paulo fez um planejamento muito mal feito em relação à montagem do elenco, principalmente nessas posições aí. Por exemplo, negociou o Luan também. E o Luan não vingou, depois que renovou o contrato, parou de jogar bola. Ok. Tem que ter um substituto pro Pablo Maia. Contrataram o Luiz Gustavo, é um cara veterano também. Se machucou, nessa tá voltando, agora a gente não sabe como é que vai ser a sequência do Luiz Gustavo. E outra, quando a gente fala de contratar Alexandre, é outro cara veterano. Você trouxe o Lucas, já tem mais de 30 anos, chegou aqui no futebol brasileiro, tá tendo uma série de lesões. Rafinha. O Luiz Gustavo teve lesão, o Rafinha tá sofrendo com lesões. Então, quando você começa a contratar um monte de jogador porque tem nome, mas esquece que o cara já é um veterano. Aumentar a média do clube. Né? Exato. Então, você jogando de quarta e domingo, com a intensidade que se exige aqui no futebol brasileiro, fica complicado. Eu espero que o São Paulo. Você se sente assim decepcionado com a consciência desse time velho pra cacete? É que velho, você tá de brincadeira. Você que tá falando? Não, mas tem uma. Assim, se você for ver, por exemplo, o Fluminense tem uma média de idade alta também, mas não machuca tanto os jogadores. Então é muito uma questão fisiológica, RG. Você traz um cara desse, você precisa entender como é que o cara vai render. Então, por exemplo, o Alexandre já deve estar sendo recuado para jogar como zagueiro pela esquerda, sabe aquela coisa? Você traz o cara para ser lateral. Lá ainda, mano. Então, mas assim, você traz o cara para ser titular. Por exemplo, o Danilo, que era do Santos, era lateral. Hoje no Real Madrid, o cara joga. No Real Madrid, não, na Juventus, acaba jogando como zagueiro. Então, esses caras são recuados para fazer. E outro, o lateral lá no mercado europeu, RG, funciona quase como zagueiro. É difícil você ver um lateral chegar em linha de fundo para cruzar uma bola para a área. Não tem. Então é uma outra característica de futebol. Aqui você exige muito mais do jogador ofensivo e defensivamente. Precisa ver. Quando trazer um cara desse, a mesma coisa. Trouxeram o Rames. Pô, ninguém sabia que o Rames já não era mais um cara que tem um perfil atlético, que não é aquele cara que dá pra você cobrar do cara fisicamente. Foram lá e trouxeram por causa do nome. Aí chega aqui, não tem intensidade que os treinadores aqui pedem pra que o jogador tenha. Você deixa o cara escanteado pagando 1,5 milha por mês. Você entendeu? Aonde que vai o mau planejamento do clube? É rasgar dinheiro, irmão. E agora o São Paulo tem que ir atrás. Tem que ir atrás, tem que contratar. Paulo do Vale. Olha, o São Paulo que não Você gosta, né? Ah, gosto bastante. O Rafael vai servir a seleção durante a Copa América e deve desfalcar o São Paulo se o Brasil chegar até a final da Copa América, o que pode acontecer, o que é bem provável, inclusive. Se eu não estiver errado, o primeiro jogo é dia 20 de junho, Argentina e alguém. Isso. Se eu estiver errado. Dia 20 de junho começa a Copa América com a seleção argentina, atual campeã da Copa América e do mundo. Ela que dá o pontapé inicial. O Brasil joga dia 24 contra a Costa Rica. E o Brasil fará 2 amistosos antes, né? Contra México e Estados Unidos. Inclusive, o Rafael deve se apresentar à seleção brasileira no dia 3 de junho. No dia 2 de junho tem Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena. Ele joga. Depois se apresenta à seleção. E aí, por pelo menos 9 jogos, caso o Brasil chegue na final, o São Paulo deve ter o Jandrei no gol. Esse número pode até aumentar caso a CBF remarque algumas partidas aí para esse período de Copa América também. Mas é um momento aí que o Jandrei vai ter que mostrar serviço. Ele teve o contrato renovado ano passado, né, por mais 2 temporadas por conta disso. O São Paulo entendia que em alguns momentos em que não pudesse contar com o Rafael, o Jandrei daria conta mesmo que momentaneamente. Já tá bom. Ó, nem o Lomba dá conta do Everton. Verdade. Pra mim, o Carlos Miguel é o único que pode dar conta, mas ainda eu não sei. Alguém sabe? Não sei. É muito curto o recorte. Não é muito dele. curto? Então tá. Aí você pega o Santos, quem que dá conta do João Paulo? Nossa, lembra no passado? O Brasão. O Vladimir. Cara, Vladimir. O pior que o Brasão é bom goleiro. Tudo bem, mas é dá que o Brasão conta? tem 23 anos. Então, mas ainda. dá conta? Ainda não. Não. Acho que ainda não. Então, cara, o Jandrei, desculpa, né? O Rafael já é nota 6, já é um goleiro mais ou menos, pra mim, né? Uma dica pra Muricy Ramalho, o departamento de futebol de São Paulo. Marcelo Grois está desempregado. Mas aí tem que ver a questão da reabertura da janela. Que... Só vai poder jogar dia 10 de julho. O goleiro, o Jordi é bom goleiro, velho. Do Novo Horizontino. É, verdade. Foi bem no... Que foi? Engoliu o pernilongo? O que foi? Errei. Espirrou? É. E aí?
E aí É muita fofoca. É que não adianta nada, né? Também contratar um goleiro, porque só vai poder usar dia 10, Exatamente. né? Então, assim, o Rafael vai com o voltar. Jandrei ou com a garotada, né? Com o Yang, que é aí hoje o terceiro goleiro do São Paulo. Seria até... Não, vamos lá, dependendo da situação. vamos supor. Eu vou falar do Corinthians, tá? Mas a gente tá falando do São Paulo. Vamos supor que o Jandrei toma um cartão vermelho, vai. Aí vai o moleque, vai o Yang. Aí Leandro. vamos supor que o Carlos Miguel machuque de tantos jogos que ele tá fazendo. Entra o Matheus Oliveira, que muita gente no Corinthians não confia nesse menino. E eu acho ele um baita goleiro. Só que sempre foi desrespeitado no Corinthians. Qual é a moral que ele vai ter? Então quem tem um não tem dois. Quem tem dois não tem três. E que por sinal o São Paulo e o Corinthians precisa contratar goleiros. O Everton tem o Marcelo Lomba, que é mais ou menos pra mim. Que é mais ou menos. Porque o Lomba tem uma baita sorte, ele não perde no Palmeiras. Então, é bizarro, ele como não perde. Então, mas só que a hora que precisar jogar muito, aí eu não sei. Exato. Então eu não sei. Vamos lá, São Paulo. Bom, o São Paulo que hoje se reapresentou, teve folga no final de semana aí o elenco, né, por conta desse período com menos jogos. Na quinta-feira tem um duelo protocolar contra o Águia de Marabá no Morumbi, porque o Tricolor venceu a primeira partida por 3-1. O Zubeldia pode rodar um pouco o time, Dado, dar hein? ritmo para alguns jogadores. Eu já vi coisas acontecerem. Ah, hein? sim, claro, né? Se tem o segundo jogo, tem a Tem que possibilidade do respeitar Águia. a Águia de Marabá, garotinho. Por que não? Exatamente, né? Então... É óbvio que Corinthians, o Palmeiras e também o São Paulo estão classificados para mim na próxima fase. Palmeiras ganha do Botafogo, Corinthians ganha do América de Natal e o São Paulo ganha do Águia de Marabá. Até pelo que a gente viu nos primeiros jogos, né? Assim, o São Paulo Sem foi dúvida. muito melhor do que o Águia naquela situação, mas também teve uma questão que o São Paulo teve um jogador a mais ao longo de toda a partida, mas mesmo assim o Zubeldia é a oportunidade dele rodar mais um pouco o time visando a sequência da temporada. E aí na outra semana, um jogo decisivo contra o Tajeres pela Libertadores, valendo aí a primeira posição do grupo B, né? O São Paulo que espera aí o retorno do Campeonato Brasileiro por parte da CBF, mas tem esses dois compromissos aí na sequência. Pelo amor de Deus, indica um goleiro para o São Paulo. Jandrei não dá. O Dorival pisou na bola. Só para lembrar, o Rafael foi convocado para os amistosos e para a Copa América no lugar do Ederson, que está machucado. Hoje até uma pessoa que me segue no Instagram sugeriu que o Marcelo Groi fosse contratado. Aí eu respondi para ele, beleza, você contrata o Groi para ganhar na casa de R$1 milhão por mês. E depois, quando ele voltar, quando o Rafael voltar da seleção, o que você faz com o Groi? Então esse é o grande problema, né? Não dá para imaginar a contratação de um goleiro mais experiente, mas tá muito claro que o Jandrei não passa confiança. O Jefferson escreve que a possibilidade de o Alexandro voltar ao Brasil é muito grande e o São Paulo é um concorrente forte. A negociação é clara, não é fácil. A decisão está nas mãos do jogador. O Jefferson, fui o primeiro a contar sobre o Alexandro. Acho que você talvez não tenha visto o vídeo de ontem aqui no canal do Nicola, foi até o vídeo da capa. Coloquei que uma pessoa próxima ao Alexandro me procurou para dizer que o Alexandro está entre São Paulo e Arábia Saudita. Dei uma série de informações super importantes. O pai e o irmão do Alexandro são são paulinos fanáticos. Imagino que o próprio Alexandro também seja, embora eu não tenha essa confirmação. E eu contei nesse vídeo que o pai, o irmão e os familiares fazem pressão para que o Alexandro volte a jogar no Brasil. Ele saiu em 2011 e escolhe o time do coração da família. Por que a Arábia Saudita é um problema? Ele tem uma oferta de um clube cuja identidade não foi revelada e o clube perguntou para o Alexandro, você quer ganhar quanto? Fala aí quanto você quer ganhar, que a gente tenta chegar a um acordo. Então, a dificuldade do São Paulo é concorrer com um clube que não coloca um patamar financeiro. O Flamengo e o Corinthians também sondaram o Alexandro, mas a história com esses outros dois clubes já praticamente está encerrada, tá? Além de um lateral esquerdo, e esse lateral esquerdo pode ser o Alexandro, que está na Juventus da Itália em fim de contrato, o São Paulo vai atrás de um volante para substituir o Pablo Maia. O São Paulo quer um primeiro volante e eu vou trazer algumas informações importantes do São Paulo que já monitora jogadores nessa posição. E vou falar também sobre os números e a venda cada vez mais concretizada do Estevão para o Chelsea. Só falta a presidente Leila dar a canetada, assinar a documentação e aí sim a transferência vai estar concluída. Eu quero trazer todos os detalhes e bastidores para vocês. Antes, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos. Todos os dias tem informações, tem especiais. Corre lá se você ainda não assistiu a entrevista com o Gabigol, exclusiva aqui no canal. Muita gente comentando, repercutiu no
Brasil inteiro essa entrevista exclusiva. E se você não viu, assiste aqui na playlist de vídeos do nosso canal. E não esquece também que tem o quê? Cupom da Centauro. Hernandes é a boa. QR Code na tela, link na descrição do vídeo. Do começo, sim, tem interesse no Alexandro, o Muricy Ramalho, né? E deste canal desde o começo, sempre com você, a Centauro, beleza? Eu conversei com o coordenador técnico do São Paulo, Muricy Ramalho, né? E dentre os papos, vários assuntos que a gente tratou, falei de reforços. E a informação que eu trago para vocês é que o São Paulo sim tem interesse no Alexandro. Alexandro é um jogador que está em fim de contrato com a Juventus. Já houve um contato da diretoria com o Alexandro. O Alexandro ainda não está decidido, né? Ainda não está definida a volta dele ao Brasil, mas vê com bons olhos o São Paulo, sim. Alexandro vê sim com bons olhos o interesse do São Paulo voltando ao Brasil. Existe essa possibilidade? Sim, é grande a possibilidade dele voltar ao futebol brasileiro, e o São Paulo já aparece como um concorrente muito forte nessa briga. O que pega nesse momento? E o Muricy Ramalho confirmou. O Muricy Ramalho, inclusive, conhece o jogador. Eu até brinquei com o Muricy, falei, Muricy, pô, liga pra ele, fala, aí moleque, fomos campeão lá no Santos, vem ser campeão aqui comigo, enfim. O Alexandro é um jogador que conhece, trabalhou já com o professor Muricy Ramalho. O São Paulo tem, assim, já a noção muito clara de que não é uma negociação fácil. Mas trouxe o Lucas, trouxe o Rames. Sim, o São Paulo hoje se vê num patamar diferente nas negociações, né? A diretoria, o executivo de futebol, o Rui Costa, que faz esses contatos, que negocia, assim, com o Belmonte, claro, com o aval do presidente Júlio e também do Muricy Ramalho, né? A direção do São Paulo entende que é possível montar um projeto para trazer o Alexandro. Obviamente, não depende só do São Paulo, depende do jogador também topar, e também se vão aparecer e devem aparecer concorrentes interessantes e importantes nesse momento para o jogador, dentro e fora do Brasil. Mas o São Paulo tá ali, mandou, já sabe o Alexandro o que o São Paulo pretende com ele, né? Tem um projeto esportivo, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, disputa de títulos, tem jogadores experientes, tem um elenco muito forte e um ambiente muito bom. Um treinador que está cada vez melhor no São Paulo, então tá tudo ali na mão do Alexandro. O Alexandro vai definir e o São Paulo se apresenta como um candidato forte, sim, para a contratação. E até o Muricy Ramalho disse, né, um jogador que pode fazer ali terceiro zagueiro, já tem feito isso no futebol europeu, tem uma questão de uma saída de bola, é um jogador que tem uma experiência de muito tempo do futebol de grandes ligas que disputa na Europa, então seria um senhor reforço, mas ainda não está nada encaminhado. As conversas vão seguir na abertura da janela, aí sim a coisa vai afunilar. E o São Paulo também está de olho num volante, porque a lesão do Pablo Maia foi uma lesão séria, fez a cirurgia, 4 meses mais ou menos, pode ser até 4 meses para ele voltar, seria já fim da temporada, e o São Paulo entende que o Luiz Gustavo é um jogador importante, é um jogador primeiro volante, mas quer ter mais uma alternativa. O São Paulo tem jogado com Bobadilla e Alisson, são 2 segundos volantes, né? O Bobadilla já disse que gosta de jogar como segundo volante. Alisson e Galopo, 2 segundos volantes, entendeu? 2 jogadores de saída. Então, a ideia do São Paulo é ter um jogador que roube a bola, e saia construindo, destrói jogada e constrói, destrói e constrói. É o Pablo Maia. É uma situação em que o São Paulo tá de olho no mercado, tá vendo nomes, tem esse cuidado também para não ver nome estrangeiro, para não estourar o limite, né? O limite de jogadores estrangeiros. Então o São Paulo avalia e na abertura da janela vai começar a se movimentar. Aí galera, informações do São Paulo que joga na quinta-feira contra o Águia de Marabá. São Paulo construiu uma boa vantagem no jogo da ida, e desse jogo agora de quinta-feira, né, tem uma boa vantagem, vai jogar em casa, contar com o apoio do seu torcedor, mas é bom entrar com atenção, muito ligado, né? A gente viu no ano passado, né, contra o Sport, São Paulo levou um susto jogando em casa diante do seu torcedor, mas eu vejo o São Paulo aí muito favorito para avançar, né? Com todo respeito ao time do Águia de Marabá, não estou aqui rebaixando o time do Águia, não estou menosprezando também, a gente tem que respeitar, sabe que no futebol tudo pode acontecer, mas eu vejo o São Paulo aí muito favorito para avançar para a próxima fase
da Copa do Brasil. Vamos aguardar esse jogo da próxima quinta-feira às 21h30 em casa no Morumbi. Com certeza vai ter um grande público, né? O torcedor do São Paulo não decepciona, sempre nos jogos em casa tem um bom número de torcedor. Vamos aguardar, né? Na outra semana tem um jogo decisivo também importante. São Paulo já está classificado para as oitavas de final da Libertadores, mas tem esse jogo aí, esse duelo contra o Tadieres, que vale a liderança. São Paulo vencendo, assume a liderança do grupo, avança em primeiro, o que dá a vantagem no mata-mata da Libertadores. É aguardada. Sobre a questão aí do Alexandre, que o Nicola e o André Hernan, deixar os créditos aqui mais uma vez ao canal oficial aí do Nicola, o André Hernan também, falando sobre o Alexandre, né, um lateral que o São Paulo tem interesse, ótimo lateral. A questão do Wellington muito provavelmente vai renovar com o São Paulo. O Zubeldia, que já deu o aval, né, para renovar. O Wellington, que é às vezes criticado, mas ele tem feito bons jogos com o Zubeldia. Vamos aguardar aí para ver se ele vai renovar mesmo. Muito provavelmente vai sim. Aguardar aí as próximas notícias do São Paulo, que joga na quinta-feira contra o Águia de Marabá. Deixe sua opinião aqui abaixo. Obrigado a você, torcedor tricolor, que assistiu até o final. Confere aí se você já é inscrito. A maioria, né, do pessoal que assiste os vídeos aqui é não inscrito. Então aproveita e confere se você já é inscrito. Se não é inscrito, se inscreve, ativa o sino para você estar recebendo em primeira mão todas as notícias, todas as informações do São Paulo. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.